Gente, quero começar um assunto novo hoje. Nós estávamos desde dezembro falando sobre prioridades. E eu quero falar hoje, quero começar hoje, na verdade, a estudar com vocês o livro de Tiago, a carta de Tiago, também conhecida como Epístola de Tiago. Epístola significa carta. Então, a carta que Tiago vai escrever aos irmãos judeus que ele tinha. Então, vamos para Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 1. Eu vou fazendo algumas interrupções, nós vamos estudar os 26 versículos hoje do capítulo 1 de Tiago. E aí a gente vai estudar o 2, depois o 3, talvez a gente estude o 2 juntos, talvez a gente estude meio capítulo, depende muito eu alinho muito relacionado ao tempo que a gente tem aqui. Tá? Então nós vamos estudar o livro de Tiago. Tiago, ele não era um dos 12 apóstolos, porque tinha um dos apóstolos que ele se chamava Tiago, que era irmão de João. Mas esse Tiago, ele foi morto por Herodes antes mesmo do Novo Testamento ser escrito. Então, com certeza, não foi esse Tiago. Tinha um outro Tiago, que era o filho de Alfeu. E esse não tem relato nenhum na história com o nome dele. Então, sobra um Tiago, que era o irmão de Jesus. Pode colocar lá para mim, antes de a gente entrar em Tiago. Eu quero pontuar isso aqui. Está lá João capítulo 7, do versículo 1 ao 5, olha o que diz o texto aí. Passadas essas coisas, que tinham acontecido antes, que eu não vou entrar aqui no contexto, porque não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Andava Jesus pela Galiléia, Jesus era da Galiléia, alguns chamavam ele de Galileu, porque ele não desejava percorrer a Judéia, porque os judeus lá da Judéia procuravam matá-lo. Então ele estava no bairro dele, na região dele. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus... Quem se dirigiu a ele? Irmãos. E lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, porque tinha uma festa lá, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu faz. Preste atenção. Olha o que é, e aqui eu estudando esse texto durante essa semana, eu fiquei pensando, a Bíblia diz assim lá em Eclesiastes: o que foi é o que há de, e o que aconteceu vai voltar a acontecer. Parece normal essa conversa, né? Olha, vai para lá, vai lá para a Judéia, lá está acontecendo uma festa, vai lá para os teus discípulos ver as coisas que tu faz, as coisas que tu faz. Na verdade, eles estão zombando de Jesus, os irmãos de Jesus estão zombando de Jesus. Eles estão, nas nossas palavras de hoje, eles estão tirando Jesus para bobo. Aí eles dizem assim: porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realiza os seus feitos em ocultos. Quer dizer, ninguém que quer ser conhecido, como tu é o Filho de Deus, fica fazendo milagres aí em oculto. O que houve aí, meu povo? Se fazes essas coisas, se tu faz isso que tu diz que tu faz, manifesta-te ao... Agora preste atenção por quê? Versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então tem um comentário que eu gosto de fazer assim: normalmente as pessoas mais próximas de nós, eles até querem que a gente vá bem na vida, mas eles não querem que a gente vá muito bem na vida. Vai bem, mas no momento que tu vai um pouco melhor do que eles acham o ideal, eles começam a te criticar. E eu quis mostrar isso aqui, não para dizer que Maria não é virgem, porque ela concebeu Jesus virgem, mas ela não morreu virgem, porque aqui está dizendo que ela teve outros filhos, e inclusive que esses filhos, eles não acreditavam em Jesus. Agora você vai ver o que é a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Quando Tiago escreve a carta, agora vamos lá para Tiago, e eu pretendo ficar lá. Tiago vai dizer assim, que ele está escrevendo essa carta, Tiago 1:1. Tiago, agora olha o que ele diz:
servo de Deus e de quem mais? E de Jesus Cristo. Ele não diz que ele é o quê? Ele não diz que ele é o quê? Irmão. Ele diz que ele é porque ele entendeu que Jesus é Senhor. Eu falei alguns dias atrás, a gente está vivendo um tempo na igreja em que as pessoas andam longe de Deus e chamam de paizinho. Mas andam longe de Deus. E não que a gente tenha que achar que Deus é um juiz. Mas todos os homens de Deus e as mulheres de Deus, quando elas se colocavam diante de Deus, havia temor, havia reverência. A gente falou sobre isso domingo passado, retrasado, sou ruim de memória. Mas havia essa reverência. E Tiago, de uma pessoa que não cria, agora ele escreve uma carta. E gente, estaria errado ele dizer que ele era irmão de Jesus? Sim ou não? Não, de maneira nenhuma. Mas ele não escreve. Ele não se coloca naquela posição. Ele diz, eu sou um servo. Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo. E ele escreve essa carta a um grupo de pessoas. As 12 tribos que se encontram na dispersão. Então essa carta ele enviou para todas as pessoas que também creram em Jesus e que estavam sendo perseguidos por isso. E aí entra no versículo 2, que todo mundo conhece de cor o versículo 2. Quando ele diz, meus irmãos, esses que estão sendo perseguidos, por crerem em Jesus, como Senhor das suas vidas, meus irmãos, vocês podem ter motivo de grande alegria, ou aqui diz de toda alegria, vocês passarem por várias provações. Aqui tem um ensino para nós. Se nós queremos andar com Jesus, se nós queremos servir a Jesus na nossa vida, se nós andarmos comprometidos com o Senhor, escuta isso, nós seremos provados. Não existe um cristianismo isento das perseguições. Se você está isento das perseguições, possivelmente você não esteja vivendo um cristianismo verdadeiro. Porque o verdadeiro, ele gera uma perseguição. A partir do momento que você se posiciona em algo. Então, é certo, o que esse livro de Tiago traz de ensino para nós? Que no reino de Deus, nós não estamos isentos às lutas e desafios. Não estamos. E não quer dizer que nós seremos derrotados. Tá, Cássio? Então no reino de Deus eu sou um derrotado. Não. Diz a palavra de Deus em Romanos 8:37, eu decorei esse versículo na minha adolescência, e faz alguns 20 e tantos anos que eu estava na adolescência. Ela diz assim, que em todas as coisas, mas tinha que ler o que vem antes. Porque fala das provações aqui o apóstolo Paulo. Ele diz, mas em todas essas coisas, porém nós somos o quê? Mais que vencedores. Sabe o que é mais que vencedor? Porque vencedor é aquele que vence quando ganha. Mais que vencedor é aquele que vence quando ganha e vence até quando perde. Porque às vezes a pessoa acha que venceu um cristão, que venceu uma pessoa que é comprometida com Deus, mas ela acha isso, porque um filho de Deus, até quando parece que ele perde, ele ganha. Por quê? Porque Jesus disse que para aquele que quiser ganhar a vida, vai fazer o quê? Perdê-la-á. Então anota para você, no reino de Deus, até a perda é ganho. No reino de Deus, até a perda é um ganho. E por isso nós somos mais que vencedores. Porque o vencedor, ele só ganha, só ganha quando vence. E no reino de Deus, quando eu perco, eu também ganho. E isso é ser mais que vencedor.
É quando os últimos são os primeiros. É quando o fraco pode dizer: forte eu sou. É quando o que reconhece o quanto é uma pessoa falha, fraca e pecador, mas se apresenta diante de Deus e reconhece isso, ele vai para casa justificado. A parábola que o pastor Ronaldo pregou há 2 quartas atrás, do publicano e do fariseu no templo. Um foi para cá, um orou de si para si, e o outro foi justificado. Quer dizer, o pecador é tornado justo, e o que se acha justo, as suas orações, as suas palavras nem chegam diante de Deus. Então o reino de Deus não nos torna isento aos desafios da vida. Nesse texto de Tiago 1 e 2, a gente vê que é certo que teremos provações. E as provações serão diversas. E à medida que a gente vai crescendo em Deus, as nossas provações também vão crescendo. Pode ter certeza disso. É que nem peso de academia. Quando você começa, todo o peso te deixa dolorido. Aí você vai pegando mais, aquilo vai ficando mais normal. E aí o que o treinador faz? Ele aumenta o peso. Mas ele aumenta o peso para você ficar o quê? Mais forte, sim ou não? Ele estressa o teu músculo para que ele cresça, para que ele fique mais forte. E assim são as provações. As provações, elas não vêm para nos reprovar. As provações vêm para nos fortalecer. Pode ver o que diz o texto? Ó, tende motivo de toda alegria o passar pelas várias provações. A gente lê esse texto, depende a nossa visão desse texto é desanimador, sim ou não? Pô, mas a Bíblia está dizendo que a gente vai passar por várias, exatamente, ela vai passar por várias, mas ela vai dizer que, versículo 3, a aprovação da nossa fé, quando ela é confirmada, ela produz o que em nós? Perseverança. A gente vai ficando cada vez mais perseverante, mais forte na fé. E aí quando essa perseverança, versículo 4, ela tem uma ação completa, quer dizer, eu persevero até o fim, isso está me tornando cada vez mais perfeito e íntegro. Íntegro é inteiro em Deus, integridade é inteiro, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então Tiago está pegando aquela situação que eles estão vivendo, leva para a sua vida isso. Tiago pega a situação que todas as 12 tribos, a perseguição que eles estavam vivendo, e diz o seguinte: isso tudo que vocês estão passando, tenham motivo de grande alegria. Estão entendendo por que Tiago disse isso agora, sim ou não? Tenham motivo de toda alegria, e essa palavra serve para nós, diante das provações. E se tiver muito difícil, o momento que você está passando, você faz o quê? Verso 5, e se porém algum de vós, diante das adversidades, entendo que está dentro de, é um texto, isso aqui bem pequeno, inclusive esse capítulo 1, ele diz, e se diante então dessas provas, e diante desses desafios, se vocês precisam de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lhes impropera, e ser-lhe-á concedida, mas peça porém com fé, em nada duvidando, porque quem duvida, é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Agora preste atenção, uma pessoa que não tem fé, ela não alcança o favor do Senhor. Não suponha este ser humano
que alcançará do Senhor alguma coisa. Por quê? Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Só até ali por enquanto. O que é? Bom, vamos por parte. Vamos pegar esse ponto. O que é esse ânimo dobre? É uma mente dividida. Preste atenção, ele está falando para os irmãos que estão sendo perseguidos, que eles têm que ter motivo de toda alegria, passar pelas várias provações. Faltou várias. As várias provações, porque isso tem um propósito de Deus, de nos aperfeiçoar. Então, por que as provações? Pode escrever para você, porque as provações são pedagógicas para a nossa vida. As provações, elas nos ensinam. As provações são pedagógicas, elas nos ensinam. E aí ele vai além, dizendo, olha, se alguém, diante desses desafios, está precisando de sabedoria para lidar com tudo isso, peça para Deus, mas peça com fé, e não duvide, porque uma pessoa que duvida não tem o favor de Deus. Por quê, gente? Porque uma pessoa o que é um ânimo dobre? É mente dividida, quer dizer assim, adianta você pedir sabedoria para Deus diante de uma prova, e se Deus te disser para você fazer algo, o que acontece com quem tem mente dividida? Tá, eu faço a vontade de Deus, ou eu sigo um conselho que eu recebi? O que o Tiago está dizendo é o seguinte, ou você ouve a Deus, ou você ouve quem você quiser ouvir. Ânimo dobre é mente dividida, quer dizer, você não sabe se ouve a Deus, ou ouve o mundo, ou ouve pessoas, ou ouve amigos, ou ouve sei lá quem. A sabedoria que Tiago fala aqui, gente, ela não é intelectual, ela não é racional. A sabedoria que Tiago fala aqui, ela provém de um relacionamento vivo com Deus. Ela provém de um relacionamento vivo com Deus. Quando você coloca algo diante de Deus, e aí Deus, Ele coloca no seu coração o que você deve fazer. E o que o Tiago está dizendo é que a gente não pode ter essa mente dividida, quer dizer, eu vou seguir a vontade de Deus ou eu não vou seguir a vontade de Deus. Essa sabedoria, ela envolve a compreensão dos propósitos de Deus. Essa sabedoria está alinhada com a vontade de Deus. E com a capacidade de viver uma vida justa e piedosa. A gente vai ver isso lá no fim desse capítulo. Essa capacidade de compreender qual é o propósito de Deus, compreender qual é a vontade de Deus, e viver uma vida justa e piedosa. Então essa sabedoria que Tiago fala, ela não depende das minhas habilidades ou dos meus conhecimentos intelectuais ou acadêmicos. Ela não está alinhada a isso. E é tão interessante porque às vezes a gente estuda algumas coisas e essas coisas elas nos apontam um caminho. E às vezes a gente olha para Deus, mas vai buscar a vontade de Deus, e a vontade de Deus aponta outro caminho. E aí você fica entre o que a filosofia diz, os livros dizem, as pessoas dizem, e aquilo que Deus diz. É tão interessante porque vocês sabem que eu trabalho com isso hoje. Só que às vezes, pastor Ronaldo, vem uns cristãos me contratam.
E aí eu vou falando com eles, e em algum momento eu tenho que me calar. Porque em algum momento eles dizem o seguinte: eu vou indo, a gente vai construindo, a gente vai descobrindo, e eles vêm e dizem assim: mas isso aqui Deus falou para mim. E daí eu digo assim: bom, se Deus falou, quem sou eu para dizer o contrário? Então, neste ponto aqui, daí a gente define, neste ponto aqui, eu não mexo. Eu não mexo. Porque tu está me dizendo que Deus falou contigo. E eu não posso duvidar de ti, e nem gerar uma dúvida no teu coração. Agora, esses dias eu falando com uma pessoa, e foi muito engraçado, porque ele disse assim: Cássio, eu fiz um propósito com Deus. E aí, exatamente o que eu falei com Deus, aconteceu. Eu disse: poxa, que legal. Ele disse: só que eu não sei se é de Deus. Olha que doido isso aí. Tá, mas como assim? Ele disse: Cássio, eu sou novo na fé, sou novo nesse negócio de igreja. Então assim, eu fiz um propósito. E Deus respondeu. Só que eu não sei se é coisa da minha cabeça ou se é Deus. E daí ele disse assim para mim: Cássio, vamos fazer o seguinte, vamos esperar alguns meses, daí eu te digo certinho. Mas eu achei legal, porque ele tomou uma decisão fundamentada na sabedoria que ele buscou em Deus. Não é membro nosso, não é daqui, mas eu achei bem interessante, porque eu posso dar em números para vocês. Ele tem um valor financeiro, e ele podia ganhar o dobro do valor, e não é valor baixo, o dobro do valor. Por isso ele fez uma oração a Deus. E na oração Deus disse: fica com o valor que tu tem, que é menos de 50%. É altamente financeiro. Estão conseguindo entender o que eu falei? Eu vou dar um exemplo prático, assim, só para vocês entenderem. Ele ganha menos de 5 e ele recebeu uma proposta de 10. Tá? Não estou dando os valores exatos aqui para você, mas para vocês terem uma noção. Era uma coisa grande. E ele disse assim: eu vou decidir por aquilo que eu orei a. Essa é a sabedoria de Deus, porque intelectualmente, racionalmente, não faz sentido isso, gente, sim ou não? E eu estou falando de duas coisas concretas que ele tinha na mão: essa ou essa, concretas. E ele disse: eu vou ficar com essa, porque eu orei a Deus. Porque às vezes a gente diz para Deus: Deus, seja feita a tua vontade, mas na hora de decidir, o que a gente faz? O que a gente faz? Decide a nossa. Quer um conselho? Ore a Deus. Peça a Deus sabedoria diante das provações, e até diante das oportunidades que a vida te dá. Peça sabedoria para Deus. E talvez Deus te diga: não é esse o caminho que eu tenho para ti. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer é que a vontade de Deus, ela é boa. Coloca lá Romanos 12:2. Ele diz: e não vos conformeis com esse século. Eu estava vendo um estudo desse versículo aqui, achei muito interessante. Porque esse conformeis aqui, no grego, quer dizer mutável. É algo mutável. E não vos conformeis com esse século. Quer dizer, não fiquem mudando conforme, outras traduções dizem, esse mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a palavra renovação aqui, agora eu não me lembro se é a renovação ou é a transformai-vos aqui. Bom, enfim, tem uma outra palavra aqui no grego. Eu acho maravilhoso estudar os versículos assim com a palavra no original. Ela quer dizer que do fixo. Em outras palavras,
A vontade de Deus, ela não muda, ela é fixa. É o que a gente chama de princípios de vida. Verdade, honestidade, justiça, bondade, generosidade. A vontade de Deus, ela não muda. Mas o mundo fica mudando o tempo todo. Então no grego eles entenderam isso. Vocês não podem seguir um mundo que vive mudando. Vocês têm que ter a mentalidade de Jesus. E vocês permanecer nessa mentalidade. Dessa mentalidade que vem do alto, dessa mentalidade que vem do céu. E essa não muda. E aí vocês vão experimentar. E aí vocês pegam essa mentalidade, aplicam na vida de vocês e vocês vão experimentar. E aí nunca esqueça que a vontade de Deus era o quê? Boa, o que mais? Agradável e perfeita, gente. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A nossa, muitas vezes não é. Então, quando o Tiago está falando de buscar essa sabedoria, de não ter uma mente dividida, é de saber, buscar saber qual é a direção de Deus, e seguir essa direção. Até aqui, ok, gente? Sim? Então vamos para o versículo 9. E o irmão de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Mesmo que a sua condição seja financeiramente, esse caso aqui é financeiramente humilde, glorie-se na sua, seja uma pessoa que faz aquilo que é certo. E ele adverte agora os ricos. E o rico, na sua insignificância. Por quê? Porque a riqueza ela vai passar como a flor da erva. 11. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a flor cai, e aquela formosura da riqueza desaparece. Assim também murchará o rico nos seus caminhos. Mas bem-aventurado o homem que suporta, de novo ele vai falar, com perseverança a provação, seja rico, seja pobre. A sua condição de vida ele está falando aqui. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a prova, porque depois de ter sido, o quê? Aprovado, receberá a coroa da vida, que é a salvação que a gente tem falado nos últimos domingos aqui. Sabe um desejo do meu coração com a igreja, bem pessoal que eu vou dizer para vocês aqui agora. Eu quero que vocês vençam o medo da morte. É um dos 6 medos principais do ser humano. O ser humano tem medo da pobreza, tem medo de ser abandonado por alguém que ama muito, e tem outros medos que eu não vou entrar nos 6 aqui. Eu só lembro uns 4 agora também de cabeça, mas não vou entrar nos pontos. Mas um dos medos, medo de ficar doente. O ser humano tem medo de ficar doente, e às vezes com medo da doença não vai ao médico. É ou não é assim? Depois, às vezes quando vai é tarde demais. É ou não é? Olha que doido isso. Se fosse antes, mas não vai antes com medo de estar. É ou não é? Acontece ou não acontece, gente? Sim ou não? Vai no médico, gente, é sabedoria isso aqui. Porque talvez você possa evitar uma série de problemas futuros. Mas o medo da morte é um problema que o ser humano tem. E através da palavra de Deus, eu gostaria de despertar vocês a desejar o céu. Não vai ser hoje, mas a gente tem falado disso nos últimos cultos. E todas as parábolas, ou todas não, mas muitas das parábolas falam disso, da eternidade, da gente se preparar para lá. Porque o céu vale muito a pena, gente. Ai, mas lá não vai ter coisas que tem aqui. Mas lá vai ter coisas muito melhores do que as que nós temos aqui. É que lá vai ser outra
realidade e outra percepção. Nós não vamos entender a vida da forma como nós entendemos aqui hoje. Mas a gente vai ser completo lá. Amém, gente? Então, não tema a morte. Não busque ela também, deixa que ela te busca. A Bíblia diz que Deus escreveu todos os nossos dias no livro da vida. Sem que nenhum deles ainda tivesse existido, está no Salmo 139, lá em casa. Então não busca ir antes, mas não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Ontem eu estava na formatura lá, e aí vestindo a beca, e aí nós estávamos falando, e conversa vai, conversa vem, e daí algumas necessidades, alguns ajustes que tinham que ser feitos, e uma menina disse assim, para tudo tem jeito nessa vida, para a única coisa que não tem jeito é a morte. Eu disse, a morte tem jeito. Ela estava enchendo um balão, parou e me olhou. Eu disse, Jesus é o jeito da morte. Por quem está em Jesus, eu falei para ela, ó, passa da morte para a vida. Ela ficou me olhando, murcha, não quis me responder mais nada. Não sei se gostou ou se não gostou. Mas se fosse da igreja, eu dizia, aleluia. Da igreja ela não era. Porque a gente vê um da igreja na hora que fala, sabe? Ou na hora que olha, sabe? Ah, tu é da igreja, né? Que nem um dia eu estava numa pizzaria, e o cara chegou para mim e disse assim, boca do inferno. Eu disse, está amarrado em nome de Jesus. Ele disse, tu é da igreja. Eu disse, eu sou da Batista, e ele, eu sou da Universal. Eu disse, glória a Deus, irmão, pizza aqui, pizza aqui. O que eu pedi, ele trazia, pastor Ronaldo. Ele estava passando, isso que eu nem falei que era pastor, senão deu, né? Me levava lá na cozinha. Então, o cristão, ele se entrega, ele sempre se entrega. Ela não era. E acho que ela não entendeu nada ali do que eu, mas eu... É que ela deixou picando, né, gente? Daí eu chuto, não adianta. Não consigo me segurar. Aqui Tiago está dizendo para eles, imagina as provas que eles estavam passando, gente, eles tinham que se esconder, eles tinham que fugir, as tribos foram dispersas, eles tiveram que fugir de Jerusalém, fugir de casa, sabe o que é isso? Acho que aqui, talvez um ou outro teve que fugir de casa. Tiago está dizendo para eles, bem-aventurados, vocês que suportam com perseverança a provação que vocês estão passando, vocês ficam firmes em Cristo, porque quando vocês forem aprovados, vocês receberão a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Vão ser coroados, vão ser vencedores. Versículo 13. Agora preste atenção que aqui ele vai trazer uma coisa muito interessante, que está dentro da sabedoria. Agora, gente, ele fala, ninguém de vocês ao ser tentado, preste atenção, ele falou que a prova é de Deus, e que se a gente perseverar diante das provas, e que a gente tem que ter motivo de grande alegria ao passarmos pelas provações, porque a provação é pedagógica, vai nos fazer mais fortes, vai nos fazer mais íntegros, vai nos fazer mais pessoas de fé, e vão nos levar a herdar a coroa da vida. Mas ninguém de vocês, quando forem tentados, aí ele vai fazer uma distinção entre prova e tentação. Tentados, digam, Deus está me tentando. Preste atenção, você que fala isso, Deus está me tentando. De verdade, quem de vez em quando fala isso, pode falar, não tem problema nenhum. Quem fala? Vamos lá. Quem tem, vocês não dizem, né, aqui, né? Tá, você que fala, não fale mais isso. Porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Versículo 14, cada um é tentado. Ao contrário, quer dizer, não é Deus que tenta, é o contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Aquilo que você deseja, te atrai porque você deseja. E aí, depois que você é atraído, seduzido, essa cobiça dá luz ao pecado.
e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então diga comigo, tentação vem da cobiça. A cobiça dá luz ao pecado. O pecado praticado leva à morte. Ó o caminho. Então eu sou tentado por aquilo que eu me inclino. E aí no momento que eu me inclino, aquilo me seduz. Dá a luz, vem a cobiça dá luz ao pecado, o pecado à morte. E a aprovação ela faz um outro caminho. A aprovação, ela é o quê? Ela é pedagógica. A aprovação, ela gera em nós crescimento para a maturidade. A minha tradução aqui, o versículo 4 diz: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Ou seja, a aprovação ela é divina, ela é pedagógico, te leva a crescer e amadurecer na fé. Olha a diferença de provação e de tentação. E aí a sabedoria nos ajuda a entender essa diferença. A diferença entre provação e tentação. A sabedoria nos ajuda a discernir as nossas lutas e batalhas. A sabedoria de Deus. Ela nos ajuda a aprender a nos comportar diante de cada circunstância ou pessoa, porque toda prova, gente, ela vai ser através de uma circunstância ou através de pessoas. A sabedoria, ela nos ajuda a suportar com perseverança as provações e a lutarmos contra as nossas tentações. A provação, olha que interessante, vem para nos aperfeiçoar, e a tentação, ela vem para nos destruir. A provação vem para nos aperfeiçoar, e Deus permite, porque é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, e a tentação vem para nos destruir, essa é a diferença. Então a provação, ela vem para nos aperfeiçoar. Diga, a aprovação é para me aperfeiçoar. E a tentação é para me destruir. Entenderam a diferença? E aí com sabedoria a gente consegue ver essa diferença. E aí agora, vamos seguir. Agora meio que ele dá um ponto, lembra da aula de português? Parágrafo, aí tem que dar o espaço, lembra? Letra maiúscula, ele diz, meus amados irmãos. Mas ele está no meio da carta, tá? Mas parece que ele dá uma... Agora vamos para um outro assunto aqui. Não se enganem. Toda dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Descem do Pai das luzes, em que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Só volta ali o 17, só para vocês entenderem. Por que é a sombra? Por exemplo, aqui ó, a sombra, eu sempre faço isso aqui, né? Mas a sombra ela muda, ó. Se eu for para lá, ela tem uma sombra, se eu venho para cá, ele está dando esse exemplo, a sombra muda. Deus não muda. Então se eu estou mais perto da luz, a mão fica maior, se eu estou mais longe, fica menor. A sombra muda. E ele está dizendo que Deus não muda. Deus não muda. E pela sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. O que é esses primeiros frutos? Os judeus. Depois o evangelho foi levado aos gentios. Ele escreve essa carta aos judeus da dispersão. Estão comigo? Ok? Aí ele diz, meus amados irmãos, tenham isso em mente. Deixa eu só explicar para vocês o que ele vai estar falando aqui. Ele está falando, coloca o versículo
27, perdão. Só o início para vocês entenderem, que é o último versículo, tá? Que a gente vai ler hoje. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Só que a gente vai ler o anterior, que está tudo junto. Então o que ele está falando aqui? De uma religião pura e sem mancha. Imaculada é sem mancha. Uma religião que não está manchada. Então qual que é a verdadeira religião? É isso que Tiago está falando aqui. Volta para o que nós estávamos antes, acho que era o 18? Não, 18. Que ele fala que eles eram os primeiros frutos, 19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Agora está falando da religião pura e imaculada. Tenham isso em... Tem isso aonde, gente? Na mente. Preste atenção, que agora vem um ensino pedagógico fantástico. Tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, e tardios para falar, e tardios para se irar. Então aqui já tem um aprendizado. O cristão ele tem que falar menos e ouvir. Ele tem que entender que Deus já deu 2 orelhas e 1 boca, para a gente no mínimo falar metade do que ouve. Então anota para você assim, eu preciso falar menos e ouvir mais. Então segura essa tua língua. Se tem uma coisa que Tiago ele persegue nessa carta, era a língua. Era a língua. Posso dar um tema para essa semana de casa? Sim ou não? Eu vou dar igual, não adianta. Tá, leia o livro de Tiago. Vai lendo o livro de Tiago, pode ser só o capítulo 2, 1 e 2. Mas um você está lendo hoje aqui, leia o 2. Leia o livro de Tiago essa semana. Porque se você não der conta do livro de Tiago, te larguei, cristão. Te larguei. Então olha o conselho que ele dá aqui. E tardio para se irar. Então aumente a sua paciência. Dá para aumentar? Sim, gente. Nossa, a minha paciência ela não existia. Eu não era o, como é que falamos, pavio curto. Eu não tinha pavio. E hoje, gente, uma frase que eu carrego comigo é: fica em paz. Eu falo direto isso. Gente, fica em paz. Não deu, fica em paz. Ai meu Deus, fica em paz. Fica em paz. Fala o que tem que ser feito, mas fica em paz. Tardio para se irar. Eu era uma pessoa muito irada. E é obra do Espírito Santo. Porque a ira do homem, preste atenção, a sua ira, irmão e irmã, não produz o quê? A justiça de Deus. Produz a nossa, muitas vezes. Às vezes a gente tem que orar e colocar aquela pessoa nas mãos de... Ou, gente, tem gente que incomoda. O Anderson mandou um vídeo essa semana extraordinário, né? Extraordinário aquele videozinho lá. Porque que fala assim, o quão delicado é ser pastor, né? Porque se tu cuida da saúde, tu é exibicionista. Se tu não cuida, tu é um gordo que não pensa no templo do Espírito Santo. Era isso que o vídeo dizia, né? Se tu não cuida da família, tu é um omisso. Se tu cuida muito da família, tu não cuida da igreja direito. E assim, aí o cara vai falando, sei lá, uns 30 exemplos. Realmente é uma linha muito, muito fina. E a gente nunca agrada a todos. E está tudo certo. Jesus não agradou a todos. Acho que ele desagradou a maioria, inclusive. E aí a gente ouve umas coisas assim, gente, que racha a gente no meio, sabe? E aí tem que colocar diante de Deus. Eu já tive uma fase da vida e a imaturidade que eu queria confrontar. Que eu dizia: Deus, se cair na minha frente. Hoje eu nem quero que caia. Que Deus abençoe
quem foi, quem acha, quem fala, quem diz. Porque a ira do homem não produz o quê? A justiça de Deus. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso é a religião pura. 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. E aceitem, preste atenção, aceitem o quê? Humildemente. Preste atenção o que é uma religião pura e sem mancha. Aceitem humildemente. Que rico ensino esse Tiago trouxe, gente. A palavra implantada em vocês. Aceitem a palavra. Porque a palavra de Deus ela é poderosa para salvar a nossa vida. Aceita a palavra. Aceita a palavra no teu coração. Aceita a palavra na tua vida. E aí o 22, ele diz, tornai-vos, ou sejam, praticantes da palavra. Lembra que ele começou lá quando eu disse, meus amados irmãos, não se enganem. É o que ele está falando aqui. Eu li o 27, que é a religião pura e sem mancha, é praticar a palavra, não ser apenas ouvinte, enganando a si mesmo. Por quê? 23. Porque aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática. Tiago, ele ouviu Jesus a parábola dos fundamentos, mas ele vai fazer uma outra parábola aqui. É semelhante a uma pessoa que se vê no espelho, mas depois de olhar a si mesmo, sai e logo se esquece de como estava a sua. É ou não é assim? Que a gente se olha, pá, e daí quando a gente vai, a gente logo não esquece como é que estava. Às vezes não tem que voltar para ver de novo no espelho, gente, sim ou não? Às vezes eu arrumo meu cabelo, daí eu vou, vocês estão ligados, né? Esse problema eu não tenho. Mas a gente vê muito isso, né? Já viveu isso, eu já fiz isso, de olhar no espelho, ir, e daí, tá, mas como é que estava? Daí volta, sim ou não? E aí olha, e está feio mesmo, é isso aí mesmo. Ele está dizendo, aquele que ouve a palavra e não pratica, é comparado a essa pessoa que vai, se vê no espelho, mas como não leva para a vida, já logo esquece. Versículo 25. Contudo, o homem que observa atentamente a lei, o que, gente? A lei o quê? A lei de Deus é perfeita. A lei de Deus é liberdade. Quem vive no mundo não é livre do mundo. Mas quem vive na palavra de Deus, em Deus é livre. Lei da liberdade. E nessa lei de novo ele vai falar, nessa lei faz o quê? Persevera na prática. E não se esquece do que ouviu, mas pratica. Agora olha a promessa. Essa pessoa será bem-aventurada naquilo que ela... Só eu me empolgo? Vocês não? Tá bom. Eu me empolgo aqui por vocês então. Vocês entendem? Ele diz, olha, as provações que vocês estão passando. Ele está falando da religião pura, da religião verdadeira, da religião sem mancha. Fale menos, ouça mais, não se ire. Na tua ira não tem a justiça de Deus. E seja praticante daquilo que você aprende da palavra de Deus. Persevere nessa lei que é a palavra. A lei aqui é a palavra de Deus. Persevera nessa lei. Não se esquece do que tu ouviu. Pratica o que tu aprendeu. E aí você vai ser uma pessoa bem-aventurada naquilo que você fizer. Se alguém se considera religioso, olha como ele está nesse contexto, mas não refreia a sua língua, engana a si, preste atenção. Eu sou religioso. Tu cuida da tua língua, tu cuida do que tu fala. Aquele que se considera religioso, mas não cuida a língua, engana a si mesmo, e a sua religião o quê?
A sua religião não tem o quê? Valor. Atenção. Os que gostam de falar mal das pessoas, de acusar, de condenar, de criticar. Cuidado, porque talvez você está anulando a tua religião. E aí ele vai concluir no 27 dizendo: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Cuide dos órfãos, das viúvas, nas aflições, e não se deixe corromper pelo mundo. Eu vou finalizar aqui dizendo o seguinte: a religião pura não é nenhuma igreja ou denominação. A religião pura, olha aqui para mim, não é nenhuma igreja e nenhuma denominação. Nenhuma! Você sabe o que é uma igreja boa? Eu digo para vocês aqui o que é uma igreja boa. É uma igreja que ensina a palavra para você. Eu vi uma frase rodar nos últimos dias, fazia tempo que eu não via, eu já tinha visto ela, mas nem lembrava mais. A igreja certa para você não é a que é mais perto da sua casa. A igreja certa para você é aquela que é mais perto da sua Bíblia. Hoje vocês saem daqui, quem veio quarta-feira aqui, eu tenho paz. Quarta a gente falou sobre a parábola do mordomo infiel. Tenho paz. Quem veio levou, aprendeu sobre um texto. E quem veio hoje aprendeu sobre um capítulo da Bíblia inteiro. Eu tenho paz do que a gente ensina aqui. Porque a gente está perto da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? A religião pura é essa. Então, religião não é denominação. Religião pura é acolher a palavra de Deus. Isso é religião pura. A religião pura é quando as minhas ações e palavras são dirigidos por aquilo que a Bíblia diz. Isso é religião pura. Eu quero ser um religioso, Cássio. Então que as suas ações e palavras sejam dirigidos pela palavra de Deus. Aqui Tiago diz: a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e sem mancha é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas nas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. Naquele tempo viúva não tinha pensão. Hoje tem viúva que vive melhor que nós, não é? Hoje tem, mas naquele tempo não tinha. Então vou trazer aqui uma religião verdadeira, esse texto atualizado para os dias de hoje. O que é uma religião pura hoje, dentro desse texto 27 aqui, versículo 27? Ter os olhos abertos, os ouvidos abertos, e o bolso aberto, e a agenda aberta, para ajudar quem precisa. Vou repetir. A religião pura hoje, de Tiago 1,27, ele está dizendo o seguinte: naquele tempo ele pegou a realidade do órfão e da viúva, mas ele está dizendo que a gente tem que ter olhos abertos, ouvidos abertos, bolso aberto e a nossa agenda aberta para ajudar os que precisam. A verdadeira religião é não, e por fim, é não se deixar corromper pelo mundo. Isso é a verdadeira religião. Se eu não me corrompo pelo mundo, se o mundo não corrompe a minha fé, se eu tenho os olhos abertos, os ouvidos abertos, o bolso aberto, a agenda aberta, minha agenda aberta, para ajudar aquele que está em necessidade, o meu próximo, da parábola do bom samaritano. Quem é o meu próximo? Perguntaram para Jesus. É aquele que está perto de mim, que está em necessidade, que eu posso ajudar. Essa é a parábola do bom samaritano. Perguntaram porque Jesus tinha dito que o grande mandamento era amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E daí os bonitos da época: tá, mas quem é o meu próximo? Tá, Deus eu sei, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus entra com a parábola do bom samaritano. O que quer dizer isso? É uma religião pura. Está vendo alguém em necessidade? Está vendo?
Veja, ouça, ó o bolso, porque aquele bom samaritano pagou para ele ficar naquela hospedagem. Ele parou a viagem dele, a agenda aberta, bolso aberto, olhos abertos, ouvidos abertos, para ver aquele que está próximo de mim, de nós, e está em necessidade. Isso é a religião pura e verdadeira, uma religião pura e sem mancha. E se a gente não viver isso, olha aqui para mim, se a gente não viver isso, a gente vive uma religião contaminada pelo egoísmo, contaminado pela avareza. Contaminada por esse mundo, que faz as pessoas pensarem só em si. Só em si. Eu tinha mais que falar, mas vamos ficar de pé. Aliás, os 27 versículos eu falei, tá? É que me veio uma agora, mas não chegou o tempo de entrar na política ainda. Ah, mas nós vamos entrar. Com os dois pés, como a gente diz, pastor Ronaldo. Que o Espírito Santo nos ajude a viver essa religião pura, verdadeira e sem mancha. Onde a gente sabe que a aprovação é pedagógica para o nosso crescimento. Onde a gente sabe que a tentação é maligna e é para nos destruir. Onde a gente busca sabedoria para lidar com as circunstâncias, com os desafios, com as pessoas, onde a gente busca a sabedoria de Deus para tomar as decisões da nossa vida. E aonde nós entendemos que a verdadeira religião é acolher a palavra, é falar bem menos do que ouve, é não querer fazer justiça com as tuas mãos, é ajudar aqueles que precisam. É as nossas ações e palavras serem dirigidas pelo Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra em nós implantada. A minha oração, Pai, nesse momento, é para que essa palavra possa cair numa boa terra dos nossos corações, a começar na minha vida, Pai. Que essa palavra possa cair numa boa terra e ela possa produzir frutos que glorifiquem o Teu nome. Espírito Santo, nos ajuda a fazer uma gestão dessa palavra. Nos ajuda a nos tornarmos praticantes dela. Diante das provações, diante das tentações, no cuidado com as nossas palavras, com a nossa ira, na aplicação da Tua vontade para a nossa vida dia a dia, no buscar a sabedoria do Senhor, e não só buscar, mas buscar com fé, não duvidando, não tendo uma mente dividida, mas buscar a sabedoria, seguir a sabedoria, seguir aquilo que o Senhor colocar no nosso coração, mesmo que a nossa vontade diga ao contrário, mesmo que a nossa razão diga ao contrário, que nós possamos seguir a Tua direção, a sabedoria do Senhor para a nossa vida. E nos ajuda, Pai, a vivermos essa religião pura, verdadeira, sem mancha, que tem os olhos abertos, os ouvidos abertos, a vida material aberta, a vida financeira aberta e a agenda aberta, para ajudar aqueles que necessitam. E a não se deixar corromper por todas as coisas que o mundo coloca diante de nós. Nos ajuda a viver a Tua palavra, Pai, para que, não por isso, mas também com isso, Senhor, nós possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, como disse Tiago, sermos bem-aventurados em tudo aquilo que nós fizermos. Nos ajuda, Pai, a suportar com perseverança a provação, para que nós possamos herdar naquele dia a coroa
da vida que o Senhor preparou para todos aqueles que te amam. Obrigado pela tua palavra nessa noite. Amém. Vamos adorar ao